Deus fez uma promessa sobre a sua vida? Você olha para todos os lados e não consegue ver possibilidade para que essa promessa se cumpra? Se esse é o seu caso, clica no like desse vídeo, comente aqui, assista esse vídeo até o final, envia para os seus amigos, porque hoje nós vamos conhecer uma história maravilhosa. Nós colocamos o pé na estrada e fomos até a cidade de Nova Serrana, no bairro Cidade Nova, para conhecer o testemunho de uma mulher que edificou a minha vida, edificou a vida de muitos e com certeza vai edificar a sua vida. Se você quer ser impactado por esse testemunho, fique até o final, porque tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ter fé para acreditar nas promessas que Deus fez para você e o milagre vai se cumprir na sua vida. Prepare-se para ser tocado pelo Espírito Santo e acompanhe o vídeo. Hoje nós estamos na cidade de Nova Serrana. Eu estou aqui com a irmã Jaciara. Ela vai contar para nós um testemunho que ela viveu, muito edificante, que eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também vai ser muito edificado. Então agora, para a gente iniciar, já quero começar perguntando para ela aqui, quem é ela? Quem é a Jaciara? E, irmã Jaciara, quantos anos a senhora já tem de cristã? Quantos anos de igreja? Me fala aqui. Bom, primeiramente agradecer, né, pela oportunidade que você está me concedendo, está contando esse testemunho. Eu sou Jaciara, tenho 46 anos, sou mãe de 4 filhas e estou na igreja há exatamente 27 anos. 27 anos de cristã. Sim. Agora, a gente entrando já dentro do contexto do testemunho que a senhora tem para contar para a gente, eu queria que a senhora contasse para a gente em que momento que esse testemunho chegou na sua vida. Como que estava a sua vida quando aconteceu esse testemunho, quando aconteceu essa bênção na sua vida? A senhora pode estar contando para a gente isso aqui? Sim. Foi um momento que eu me sentia, de certa forma, incapaz, um momento que desacreditada, né? Porque apesar de estar há muito tempo na igreja já, mas eu não via, né, aquilo, o que eu buscava fluir, né? Era um momento difícil, onde eu estava passando muitas adversidades, muitas dificuldades financeiras também. Meu esposo, na época, estava doente, né? Estava em tratamento em São Paulo. Estava começando ali uma etapa, né, que a gente ia viver ainda e eu não sabia, que era a enfermidade que causou a morte do meu esposo. Isso, ele estava em São Paulo fazendo tratamento e a senhora em Nova Serrana, é isso? Sim, com 3 filhas pequenas, pagando aluguel, e ele fazendo tratamento em São Paulo, né, na casa dos parentes dele, e eu aqui em Nova Serrana, cuidando das meninas, das crianças. Então, resumindo, a senhora estava passando por um momento bem turbulento, bem de dificuldade mesmo, tanto emocional, psicológico, financeiro. Sim. Eram várias crises ao mesmo tempo te cercando. Tudo ao mesmo tempo, era como se eu estivesse no meio de um furacão, para onde eu olhava, em volta de tudo que eu olhava, eu não via escape, eu não via socorro, eu não via, eu não conseguia me enxergar mais fora daquilo que eu estava vivendo. Tamanha era a dificuldade naquele momento. Entendi. Agora conta pra gente, irmã Jaciara, como foi quando a senhora recebeu essa promessa? E assim, quando a senhora recebeu essa promessa, e um ponto que é muito importante também a gente ressaltar, quanto tempo demorou da promessa até o milagre? Que isso é muito importante a gente contar aqui. Então, eu quero que a senhora conta pra gente como foi quando a senhora recebeu essa promessa e o tempo de espera até o cumprimento. Interessante, Alisson, é que a gente quer cobrar muito, sabe? A gente quer ver o milagre, mas a gente não quer fazer por merecer, não quer correr atrás desse milagre, né? E eu lembro que numa noite eu estava na garagem da minha casa sentada, né, pensando muita coisa para tentar achar uma solução para aquilo que eu estava vivendo no momento. E a irmã chegou e me convidou, uma irmã da igreja, dirigindo o círculo de oração, me chamou para ir num culto de círculo de oração em um outro bairro. E eu falei com ela, não vou porque já está tarde, eu vou chegar atrasada. E ela, não, Jaciara, vamos, eu quero que você vá comigo como companhia, porque eu vou sozinha, não consegui mais nenhuma irmã. E eu ainda pensei comigo, ainda relutei, porque eu pensei assim, chamou todas, ninguém foi, só depois que ninguém quis ir que eu fui, né, que foi me chamar. Então eu tive esse pensamento na hora, mas imediato eu já repreendi e fui. E nós fomos para esse culto e lá eu lembro que tinha uma irmã, já a irmã que chegou, ela chegou, ajoelhou no último banco para orar.
e olhava para mim, orava mais um pouco e olhava para mim, orava mais um pouco e olhava para mim, mas eu não entendia, eu não sabia que ela era a preleitora daquela noite. E dada uma certa hora, né, a dirigente local foi chamar essa irmã para sentar no púlpito e essa irmã começou a pregação. E nesse momento ela começou a falar, sabe? Deus usou a irmã para falar comigo de toda aquela situação que eu estava passando e o que ele ia fazer, o milagre que ele ia me entregar. Então, só para a gente abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas, elas colocam expectativas, irmã Jaciara, em pessoas que têm nome, né? Tipo assim, é conhecido no Brasil inteiro, são pessoas de renome. Sim. Elas colocam as expectativas de receber algo de Deus dessas pessoas. Então a senhora está querendo me dizer que num dia comum, uma pessoa comum te entregou uma coisa que mudou a vida da senhora para sempre. Sim. Não, isso é bom a gente ressaltar. Sim. Porque Deus, ele ainda continua usando também os improváveis, sim, né? Isso é muito importante a gente ressaltar isso. Então, já que a senhora falou isso, eu quero te fazer mais uma pergunta e agora eu quero que a senhora conta pra gente que milagre foi esse, como que foi que aconteceu. Antes da senhora me contar que milagre foi esse, a senhora pode me dizer a parte B da segunda pergunta? Quanto tempo a senhora esperou do dia dessa promessa até o dia do milagre? Ô, Alisson, foi exatamente um ano. Um ano? Um ano. Um ano. Então quer dizer que não foi da noite pro dia? Não foi da noite pro dia. E nesse período de um ano, a senhora passou por alguns momentos assim de falta de fé, falta de esperança, desacreditar? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes, porque tinha dia que eu acordava e eu olhava para minhas 3 filhas dormindo antes de acordar elas para elas irem para a escola. E eu pensava naquele culto, eu lembrava daquele culto e eu falava, meu Deus, não tem como cumprir, porque eu não tenho condições, né? E nesse mesmo momento eu já orava e falava, Senhor, eu preciso crer no milagre que foi o Senhor que me prometeu. Então a minha oração, todas as manhãs, era exatamente essa. Eu preciso da fé que eu preciso para receber o meu milagre, né? Eu precisava crer naquela promessa e me agarrar, né? Acreditar e me agarrar naquela promessa que Deus tinha me feito para poder eu receber. Porque não é só receber a promessa. O mais interessante é você se dispor a crer. Então, pelo que a senhora me falou, então, quer dizer que nesse período que a senhora recebeu essa promessa, a sua realidade não condizia com a promessa que a senhora tinha recebido? Nada a ver. Não tinha nada a ver? Nada a ver. Então, a gente pode declarar já, então, desde antes de contar o milagre aqui, que foi realmente Deus que fez essa obra na sua vida? Totalmente, sem nenhuma vírgula de dúvida. Então, agora eu quero que a senhora conta pra gente, quero que a senhora fala pra gente sobre esse milagre, como foi esse processo e que milagre foi esse. Quero que a senhora revela pra gente esse milagre e como foi esse processo. Nós morávamos de aluguel, né? E eu lembro que na época a gente pagava uma quantia alta de aluguel porque o meu marido, ele era pedreiro e ele ganhava relativamente bem, né? Então a gente tinha um padrão de vida tranquilo. Não era rico, mas vivia tranquilo porque ele trabalhava muito, era muito esforçado, ganhava bem como pedreiro. E depois que ele adoeceu, essa quantia ficou quase que impossível eu pagar, né? Porque eu tinha que cuidar das 3 meninas e tinha os problemas dele de saúde, então... E a gente pagava aluguel e eu não tinha condições nenhuma. Para falar a verdade com você, eu nem sonhava em ter a casa, porque na minha mente nunca, jamais eu conseguiria comprar uma casa, né? E aí nesse culto, nesse dia, naquele culto, Deus usou a irmã para falar que ela via Deus entregando 3 casas. E eu lembro que eu estava de olho fechado e eu falei com Deus, mas só em pensamento. Eu falei, Senhor, o Senhor está dando 3, eu preciso só de uma. E na hora que eu abri o olho, que eu olhei para a moça que estava pregando, ela falou assim, vem irmã tomar posse da sua bênção. E eu, querendo ir, mas meio que desacreditada, sabe? Então eu pensei comigo, eu falei assim, Senhor, como que eu vou tomar posse da bênção de uma casa se eu não tenho R$1 furado? E ali que eu vi que era realmente algo de Deus para minha vida, sabe? Porque quando eu cheguei perto dela, que ela foi para orar, né, pra gente tomar posse da bênção, ela falou assim, irmã, Deus sabe que você não tem R$1 furado.
Então eu vi assim que era realmente a mão de Deus, que era Deus mesmo usando ela para abençoar a minha vida naquela hora, sabe? Porque quando ela falou, Deus sabe que você não tem nenhum real furado, na minha mente logo eu imaginei, quem contou isso para ela? Não tem como, eu tinha acabado de pensar, eu não tinha comentado com ninguém na igreja, né? Eu tinha acabado de pensar. E aí ela fez a oração, tomei posse da minha bênção, fiquei crendo, mas assim, né? A gente crê desacreditando, né? E quando eu estava voltando para sentar no banco, eu lembro que essa irmã me chamou, ela chamou, e eu lembro que as outras duas irmãs continuaram andando para sentar. E só eu olhei para trás e ela falou assim, irmã, Deus me mostra a senhora chorando dentro do seu banheiro, perguntando para Deus até quando a senhora ia deixar de fazer compra para suas filhas para pagar o aluguel. E nessa hora, o Alisson, foi Deus mesmo, o Espírito Santo testificando, foi Deus mesmo comunicando ao meu coração que era realmente de Deus, sabe? Aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E aí eu fui chorando muito, sentei e fiquei, né? Tomei posse da minha bênção e fui embora para casa. Sabe? Fui embora para casa, lógico que tinha dia que eu acordava mais animada, dias mais animada, dias menos animada, dias que eu acordava acreditando, dias que diante de tudo que eu estava vivendo eu falava assim, é quase que impossível isso acontecer. Mas eu sempre, como eu falei no início, eu sempre orava, buscando a Deus, pedindo a Deus, que Deus me desse a fé que eu precisava para receber o meu milagre. Maravilha, que bênção, irmão. Então, diante do que a senhora está contando, eu espero que esse vídeo tenha alcançado muitas pessoas e que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo até agora, talvez tem pessoas que estão passando pela mesma situação que a senhora passou, uma situação de dificuldade, de incerteza, de muita instabilidade, muitos problemas talvez psicológico, financeiro, emocional dentro de casa. E essas pessoas talvez estão desacreditadas, receberam também, assim como a senhora recebeu promessas, e essa dúvida bateu no coração delas, na mente delas, tentando fazer com que elas parassem. Eu queria que em rápidas palavras a senhora deixasse para essas pessoas um recado para elas de fé, para que elas possam continuar perseverando para acessar esse milagre que Deus já decretou sobre a vida delas. É crer, é continuar crendo, é continuar acreditando, é continuar no propósito de Deus, é continuar na vontade, no centro da vontade de Deus. Porque assim como a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. No tempo determinado, por Ele, que é dono do tempo. Tudo isso que você está passando vai cessar. Porque Deus tem prazer em ver os seus filhos, as suas, né, sendo abençoados. Então, Deus vai prover esse milagre. Né? De repente a gente se encontra num momento de frustração muito grande, de muita necessidade, às vezes de medo, igual eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ir para não ter onde morar, né, devido a não conseguir pagar o aluguel e ter que ir para a rua com as minhas filhas. Eu tinha muito esse medo. Mas Deus é fiel, sabe? Deus é fiel. E a Bíblia fala que Ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Você pode até chorar à noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Creia. Quando a fé estiver pouca, não esqueça de pedir a Deus a fé que você precisa para tomar posse do seu milagre. Então, como a senhora contou aqui nesse contexto todo, no tempo em que a senhora não tinha condições, em que a situação não estava favorável para a senhora, bastou uma palavra de Deus sobre a sua vida e sua vida mudou completamente, irmã Jaciara? Mudou completamente. Hoje eu tenho minha casa, graças a Deus. O meu marido, né, veio a falecer porque essa foi a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas o importante é que hoje eu estou dentro da minha casa, graças a Deus. Hoje eu não pago mais aluguel.